Junta-se a nós via Skype o Dr. Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Antes de mais, obrigada pela sua disponibilidade e presença nas Notícias 24. Temos vários assuntos para analisar, mas começamos pela questão da terceira dose. Há fármacos que já estão a pensar nessa terceira dose. Será que faz sentido pensar já nela? Então, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Esta questão da terceira dose tem sido recorrentemente levantada, nomeadamente pelas farmacêuticas, mas não só, e aquilo que nós temos que analisar é o que é que os dados científicos nos dizem sobre a necessidade ou não dessa terceira dose. E até agora, os dados que têm sido publicados acerca da duração da imunidade que é conferida pelas duas doses do regime vacinal normal, digamos assim, esses dados apontam para uma proteção que é duradoura e que é robusta. E, desta forma, nós não temos ainda indicação clara, do ponto de vista das análises que têm sido feitas, de que esta terceira dose é necessária ou que é urgente. Aquilo que é também consensual é que, se e quando essa terceira dose vier a ser necessária, é expectável que seja prioritária para as pessoas que têm sistemas imunitários mais debilitados, exatamente, portanto, nomeadamente pessoas mais idosas ou pessoas imunodeprimidas, e se verificar que realmente existe um decréscimo da proteção conferida pelas duas doses da vacina, é de esperar que essa terceira dose, a ser necessária, começará por ser administrada a esses grupos mais vulneráveis. E em relação à vacinação nas crianças, o que é que tem a dizer? Acha que deve ser feito o mais rapidamente possível, até com o aproximar do ano letivo, e sabemos que no último ano letivo um dos grandes focos de contágio passava-se precisamente nas escolas, estabelecimentos de ensino. É preciso que essa vacinação seja antecipada ou considera que está a ir a bom ritmo? Esta questão da vacinação das crianças, dos jovens entre os 12 e os 15 anos é neste momento um tema muito importante e um tema que tem estado na ordem do dia e em relação ao qual é preciso tentar esclarecer algumas questões importantes. Uma, para já é importante percebermos que há uma componente científica nesta questão e há uma componente social nessa questão também. O que é que a ciência nos diz em relação à vacinação desta faixa etária? O que a ciência nos diz é que o benefício para estas crianças é reduzido porque o risco destas crianças terem complicações de Covid-19 é ele também baixo. No entanto, aquilo que nós também sabemos é que o CDC americano fez uma análise de risco-benefício, da qual concluiu que mesmo para estas faixas etárias o benefício é superior ao risco. A DGS aquilo que adotou foi uma posição de prudência no sentido de se recolherem mais dados, e nomeadamente da vacinação desta faixa etária em países europeus onde ela já está a acontecer, de modo a se tirarem conclusões. Há 20 países no mundo, neste caso, com a vacinação dos mais jovens. Exatamente. Fazer já a vacinação. Exatamente, e estes dados que vão sendo obtidos através dessa vacinação permitirão tomar uma decisão mais sólida em relação a esta questão. Como eu disse há pouco, a análise do CDC americano conclui que o benefício é superior ao risco, a DGS prudentemente optou por aguardar por dados adicionais para se pronunciar definitivamente sobre o assunto. Por outro lado, existe uma componente social em toda esta questão que não pode ser ignorada. E essa componente tem a ver com a abundância de vacinas. Também, mas tem a ver com a questão das crianças regressarem à escola no próximo ano letivo, sendo que, se estiverem vacinadas, a probabilidade de terem infecções que vão impactar no seu percurso escolar é reduzida e, portanto, nós não podemos perder de vista que, do ponto de vista da escolaridade, do ponto de vista das interações sociais... É mais difícil controlar as crianças, sabemos disso. É verdade, e por isso a sua proteção no contexto escolar ajudará a diminuir potenciais disrupções do processo letivo que nós sabemos que aconteceram anteriormente, precisamente porque quando uma criança
testava positiva, essa turma tinha que ficar em isolamento, exatamente. E, portanto, temos também que equacionar este lado da questão. Mas que conselhos é que deve dar aos pais ou encarregados de educação destes alunos agora no arranque do ano letivo, relativamente aos comportamentos que devem ser adotados? Os conselhos que deverão ser dados são aqueles que a DGS entender serem as posturas adequadas a adotar. Nós, daqui até ao início do ano letivo, vamos ter, com certeza, uma decisão mais definitiva da DGS relativamente à vacinação ou não destas crianças e, em função dessa decisão, os comportamentos a adotar poderão ser ligeiramente diferentes, uma vez que será um cenário diferente se entrarmos no ano letivo com estas crianças vacinadas ou não. Portanto, como eu dizia, trata-se de uma questão que tem vários ângulos a partir dos quais deve ser analisada e que eu estou em crer que a DGS... Será que a própria DGS também está a aguardar pelos resultados dos 20 países que já têm em prática a vacinação dos mais novos para perceber o impacto que tem nessas crianças? Foi exatamente essa a indicação que a DGS deu, portanto, a indicação de monitorizar aquilo que está a acontecer nos países onde a vacina já está nessa faixa etária, para então tomar uma decisão assente no maior conjunto de dados possível. É uma postura de precaução e é uma postura que corresponde a um princípio que tem acompanhado todo este processo desde o início, que é o de tomarem-se decisões com base na maior quantidade de informação disponível a que se pode ter acesso. Eu estou em crer, como dizia, que a DGS se irá pronunciar sobre este assunto em breve. Neste momento, os dados, por exemplo, dos Estados Unidos estão disponíveis, os dados dos países onde a vacinação já está a acontecer vão surgindo e, com base neles, a DGS tomará por certo a melhor decisão desta questão. Existem nesta altura dezenas de surtos em lares de idosos. Qual é que é a prática que deve ser colocada no imediato? Muito bem. Esta questão dos surtos nos lares de idosos é também muito importante ser analisada à luz daquilo que é o nosso conhecimento científico. Ainda há muitos idosos por vacinar. Ao contrário, ainda há alguns idosos por vacinar, mas uma coisa que nós não podemos nunca perder de vista é que o principal papel das vacinas é o de proteção da vida das pessoas, da saúde das pessoas. E, tal como na peça anterior foi dito, estes surtos que estão a acontecer nos lares não estão a ter as consequências em termos de casos graves de doença e de óbitos que como tínhamos vindo a assistir, sem vacinação. Exatamente, em surtos anteriores à vacinação. Portanto, as vacinas estão a cumprir o seu papel principal, que é o de proteger a vida e a saúde das pessoas, e isto é absolutamente evidente quando comparamos as consequências de um surto há uns meses atrás, antes das vacinas, e as consequências que estes surtos atualmente estão a ter. Outra coisa que é importante também deixar claro é que as vacinas têm uma eficácia extraordinariamente elevada, acima dos 90%, na proteção da doença grave e da hospitalização, e têm também uma capacidade de reduzir as infecções e, portanto, prevenir a transmissão. No entanto, esta capacidade de impedir a transmissão não é tão elevada, portanto a eficácia para a proteção da infecção não é tão elevada como para a proteção da doença grave. E, portanto, o que isto significa é que mesmo pessoas vacinadas, e sobretudo em contextos de zonas confinadas, em que há uma proximidade muito grande entre as pessoas, como é o caso dos lares, é natural que possam acontecer estas infecções. O fundamental é que elas não se traduzam em casos graves de doença e em óbitos, e isso não está a acontecer, e isso é graças ao papel protetor que as vacinas estão a ter na vida e na saúde destas pessoas. Faz sentido que a testagem também seja reforçada nestes locais? Faz sentido que haja de resto, estes surtos foram detectados em testagens de rotina, porque na sua maioria estas pessoas não apresentam sintomas, o que é uma manifestação da proteção
contra a doença que é conferida pelas vacinas, e faz sentido que esta testagem neste contexto de lares seja incentivada, porque é importante sabermos se acontecerem casos de infecções nestes locais. Isolar logo as pessoas que estão infectadas. Muito obrigada, Miguel Prudêncio, pelas... Só concluir com mais uma nota, que é também, tanto quanto eu julgo saber, ainda há funcionários de lares que não estão completamente vacinados. 1.200. E estou em crer que também, exatamente, e portanto seria muito importante também concluir a vacinação dessa população, uma vez que são pessoas que estão em contacto com estes idosos e é muito importante também concluir a vacinação destes elementos da população que por razões óbvias, para impedir o aparecimento, o alastramento deste surto. Miguel Prudêncio, muito obrigada pela sua análise e disponibilidade nas Notícias 24. Eu é que agradeço o convite, muito bom dia, obrigado.